Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso. Estamos na lição de número 5, cujo tema é Comprometidos com o Passado. O nosso texto áudio encontra-se em destaque em tela, capítulo 21, versículo 44, onde nos diz: O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. O que a gente observa nesse versículo 44, quando tem essa expressão que nenhum resistiu, essa declaração vai resumir os capítulos 1 e 12, digo, de 1 a 12, e vai dar testemunho da validade da promessa em capítulo 1, versículo 5. Vou fazer a leitura do capítulo 1, versículo 5, para que você acompanhe juntamente comigo. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Era aquela promessa feita a Josué lá no início. Observe que o texto bíblico, por mais que nós estávamos lá no capítulo 21, versículo 44, tem uma relação com o conteúdo bíblico, ou seja, todo o texto bíblico ele é bem amarrado, e por isso que a gente não pode ler e interpretá-lo de maneira isolada, pegando alguns textos da Bíblia naquele livro que nós estamos analisando. Existe esse link, ou essa relação, essa ligação, melhor dizendo, com o conteúdo bíblico, e isso não pode passar despercebido da nossa parte, tá bom? Dito isto, agora a gente vai se reportar ao capítulo 5, porque é o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a circuncisão e a Páscoa. Vou fazer a localização para que você possa se situar juntamente comigo e tenha a oportunidade de acompanhar na Bíblia. Como eu disse, fala sobre a circuncisão. No versículo 2 do capítulo 5 diz: Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e circunde os israelitas de novo. Note bem esse texto. 5, versículo de número 2. Quando eu falar sobre a circuncisão, ela deveria ser entendida à luz do versículo 5. Eu acabei de falar que todo o texto está atrelado, amarrado, ao seu contexto imediato, etc. e tal. Se a gente lê este versículo aqui, como já foi feito, atrelado ao próprio contexto imediato, que é o versículo 5, a gente vai ter uma explicação, um esclarecimento. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Observe que a Bíblia explica-se a si mesma. Ou seja, a gente não precisa ler o versículo 2, esse que eu estou destacando, e começar a fazer especulação. Ah, porque eu acho isso? Porque quando diz que deveria circuncidar os israelitas de novo, fazer uma nova circuncisão naqueles que já foram feitos. Nada disto. A gente tem que continuar a leitura de modo atencioso, cuidadoso, e a gente vai passar, então, a ter uma compreensão
melhor. A fé de Josué na palavra de Deus vai ficar naturalmente evidente no fato dele ter sido circuncidado, eu digo, de ele ter circuncidado os homens pouco antes da batalha. Quando a gente analisa o versículo 4 até o 7, esse conjunto aqui, eu vou deixar em tela, caso você queira ler, e se for esse o seu caso, você poderá fazer o seguinte, você poderá dar pausa, tentar colocar o máximo, diminuir a, deixa eu ver, o tamanho, para que você possa, isso, vou diminuir aqui, versículo 4 e até o 7. Vou deixar aqui perfeitinho para você, ó. Eu teria que diminuir um pouco mais, peço um pouco de paciência. Não é ao vivo, mas eu não faço edição. Deixei aqui, ó. Para você compreender o versículo 4 até o 7, você deixei em destaque, é este aqui, você pode fazer a leitura agora, dando uma pausa no vídeo, e após essa leitura a gente continua. Feito a leitura, uma explicação detalhada da necessidade dessa circuncisão, como uma lição implícita bastante clara. Essa circuncisão foi necessária por dois motivos. Primeiro, a geração circuncidada e liberta da escravidão lá do Egito havia sido submetida ao julgamento de Deus. E segundo, esta geração, a nova geração ou a segunda geração, ainda não havia sido circuncidada. Assim, a nova geração precisava ser separada do mundo e unida ao Senhor por meio desse sinal da aliança. A circuncisão física era um sinal exterior da aliança, o qual estava indicando a necessidade de uma circuncisão interior de coração. A gente pode ver isso em outros textos bíblicos, que nós não vamos fazer alusão, mas nós temos esta compreensão à luz deles. Alguém vai dizer que, naturalmente, a circuncisão para aquele povo que estava no deserto tinha aquele viés de higiene também. Você observa que existem várias leis, por exemplo, lá no livro de Levítico, que visa essa condição física no tocante à higiene, ou seja, é uma saúde pública. Mas acontece que a circuncisão era um sinal externo de uma aliança interna, ou seja, tem o seu significado tanto, vou dizer assim, não moral, mas também espiritual. É espiritual, sim, embora fosse físico, visando a questão salutar do povo. Na nossa revista, vai dizer ainda sobre a Páscoa. E sobre a Páscoa, a gente pode, vou dizer assim, a partir do versículo 10, vou projetar, a partir do 10 começa a falar sobre a Páscoa. No décimo, na tarde, né, do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. A gente vê no verso 10. Existe aqui uma situação bastante importante para a gente falar no tocante a isto. Eu estou me localizando aqui no texto, o texto em tela, mas também eu faço uso da Bíblia de outra versão, a que eu estou utilizando para me pautar. No capítulo 5, quando fala sobre a Páscoa, a tardezinha, porque identificava um festival da lua cheia, conforme a gente vê no versículo 10. E aquela data foi estabelecida mesmo como um rito pastoril, né, pré-israelita, e esta, inclusive, parece ser, portanto,
determinante numa série de cronologias de eventos. E isso quando a gente trabalha textos do próprio livro, como capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 2, 3, 8, 10 e 11. E alguns eventos nessa série, tanto antes como depois dela, isto é, como depois da Páscoa. Observe que com o rito, vou dizer assim, da Páscoa, com a realização dela, houve um fato interessante. Veja no versículo 12, faço o destaque aqui agora, versículo 12. Um dia depois de comerem, do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Não está claro, né, de maneira nenhuma, se este texto está fazendo referência, vou dizer assim, o versículo 12 e o 11, né, que o antecede. Se isso faz referência à festa de pães ázimos, relacionadas ao calendário religioso de Israel. E pode estar refletindo apenas o costume local, independente do santuário de Gilgal. Por outro lado, muitos vão argumentar que é justamente a festa litúrgica dos pães ázimos, que está aqui sendo acoplada, né, à Páscoa. E o trecho, então, vai suscitar essa emaranhada questão da relação desses festivais da história do culto israelita. De qualquer maneira, a gente observa que depois, né, após a realização, o que aconteceu com o maná? O maná, vou dizer assim, simplesmente cessou. O maná cessou e não havia mais. Porque como eles já estavam na terra prometida, eles iam desfrutar dos frutos da terra de Canaã. É isto que a Bíblia fala. No versículo 12, com a chegada, o maná, ele deixa de haver ou de estar presente agora no meio do povo de Deus. Porque não havia mais necessidade. O maná, as cordonizes, etc. e tal, foram necessárias para alimentar o povo durante todo aquele período no deserto. Mas uma vez conquistando a terra que mana leite e mel, não havia mais razão para que a pessoa, enfim, tivesse desfrutando de, dessas bênçãos, tanto materiais, da parte de Deus. Pelo contrário, Deus vai fazer com que venha cessar o maná. Agora a gente vai dar um salto lá no capítulo 18. Eu vou fazer a localização aqui. Capítulo 18. Tem algumas ações do versículo 1 até o 10, é o segundo tópico, que fala sobre as ações de Josué. Porque, observe que no versículo 1, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro, e a tenda foi dominada por eles, diz esta versão. O que a gente pode falar neste tópico? A tenda ela foi armada em Siló após conquistar a terra prometida. E ainda restavam, é só você bater os olhos no versículo 2, 7 tribos que ainda não havia recebido a herança, não havia feito até então a repartição. Depois de conquistar a terra, na tenda da revelação em Siló, Josué repartiu a herança com as 7 tribos. E de cada tribo foi escolhido 3 homens para percorrerem a terra e demarcarem segundo as heranças, e depois voltariam a Josué. Estas foram uma das ações de Josué, quando a gente observa o capítulo de número 18, do versículo 1 até o 10. Em Siló, note que Josué lançou o quê? Lançou sortes. Isso mesmo. Veja o versículo 10. Vou deixar agora projetado, porque até então não estava aparecendo para vocês. Versículo 10.
Então fez Josué um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada terra. Esse texto é por demais significativo, porque os versículos que antecedem, que vai do 1 até o 9, esses versículos apresentam uma lista de cidades entregues a Simeão, o segundo filho de Jacó. Isso é super interessante. Isto a gente está, na verdade, lá no capítulo 19, mas ainda no versículo 18, a gente vai ter essa informação. Ou seja, os levitas não tinham parte, pois o sacerdócio do Senhor era herança deles. Então, os levitas não tiveram a possessão da terra, mesmo sendo parte de uma tribo de Levi, por causa de quê? Porque Deus era a sua herança, Deus era a sua possessão. É o que a gente observa na palavra de Deus. Versículo 7, vale a pena você ler para constatar. Mas dos levitas nada receberão de vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles, diz a Bíblia Sagrada. Vamos agora, conforme a proposta da revista, para o capítulo de número 20, e vamos tratar sobre as cidades de refúgio. Observe que, logo no versículo 1, disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como leis ordenei por meio de quem? Por meio de Moisés. Para que todo aquele que matar de qualquer, todo aquele assassino, não, gente, não era todo aquele que cometia homicídio, não. Todo aquele que cometia homicídio, alguém sem intenção. Observe o texto, na sequência. E acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Aí a gente vai precisar de repente, de um esclarecimento para, então, entender adequadamente essa questão relacionada à, à cidade de refúgio. Vamos lá, então. No capítulo 20, vale a pena ler ele todo, o Senhor ordena a Josué, em conformidade com suas orientações dadas a Moisés, para mandar o povo fazer o quê? O povo designar cidades de refúgio onde um homicida involuntário pudesse achar asilo, proteção, para ficar salvo de um vingador de sangue. A gente precisa entender o contexto da época. A vingança de sangue era um costume do antigo Israel, aquele mundo antigo, que refletia a sua herança desértica. Conforme esta instituição, o parente mais próximo de uma vítima de homicídio tinha a responsabilidade de vingar sua morte. E numa sociedade tribal, sem nenhuma autoridade centralizada que tratasse de tais questões, esta exigência de sangue por sangue era proposta como um salvaguarda e, de uma certa forma, para dissuadir, né, do homicídio, a dissuasão, né, do homicídio. As pessoas pensariam duas vezes. Então, o costume aqui era suscetível de abuso por parte do vingador. Assim, ia resultar em uma contra-vingança e algo interminável. Embora essa vingança de sangue continuasse a ser sancionada em Israel, a lei bíblica procurava o quê? Controlar a execução da vingança particular até a justiça pública pudesse intervir.
Então, observe que era uma coisa bem específica para a cidade de Israel. Sociedade, vou dizer, tribal, não havia um poder centralizado em termos relacionado, inclusive, à questão da justiça, totalmente diferente do nosso tempo. Hoje, nós temos as autoridades policiais competentes, no caso, a Polícia Militar, que faz policiamento extensivo, que está ali para salvaguardar e dar segurança a todo cidadão. Temos a Polícia Civil, que é uma polícia de investigação, portanto, uma polícia judiciária. Temos o Ministério Público, temos, dentro desse meio jurídico, a essa instituição, juízes para apreciar as causas e julgar cada um dos casos. Observe que embora o Deus seja o mesmo, ele operava de modo diferente. Ele orientava o seu povo de acordo com cada época. Isso é importante porque lá aos Hebreus, no livro, no digo na carta, vai haver uma expressão de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora, ali não diz que Jesus vai agir da mesma maneira, tipo, se ele agiu daquela maneira do Novo Testamento, ele vai continuar agindo nos mínimos detalhes, como se fosse algo repetitivo, fazendo as mesmas coisas. Pelo contrário, o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai mudando as suas atitudes, o seu direcionamento, inclusive. Ora, ele fala que o evangelho deveria ser pregado somente para aqueles que eram da casa de Israel. Ele deixa de fora os gentios. Posteriormente, Jesus vai dizer, não, agora vocês podem, uma vez que foram primeiro aos da casa de Israel, agora vocês podem ir aos gentios pregar o evangelho. Vão pregar o evangelho a toda criatura, né, a todos os povos, em todas as nações. Jesus é o mesmo. Ele mudou? Ele não mudou na sua essência. Essencialmente falando, ele não mudou. Mas no modo de agir, de dar de direção, ele muda, ele não permanece o mesmo, porque ali, quando se fala sobre aos hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, há a questão da imutabilidade de Jesus como Deus. Aqui no Antigo Testamento não é diferente. Deus é o mesmo do Antigo Testamento, sendo que ele vai agir de uma forma, vou dizer assim, diferente em cada época. Ora, depois ele vai atuando de uma maneira se revelando aos pais, né, aos patriarcas, vai se revelando depois por meio dos profetas, visões, etc. e tal, e por fim, o próprio Deus vai se revelar na pessoa bendita de Cristo Jesus, numa citação direta ao escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1. Percebam, então, que há essa diferenciação. Após as cidades de refúgio, a gente pode ir para o capítulo 21, você pode fazer a leitura na sua própria Bíblia, e no capítulo 21, o que nós vamos observar? As cidades da tribo de Levi. Os chefes, né, da casa, a gente pode observar logo no versículo 1, os chefes da família de Levi, dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Nun, e dos chefes de outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. E a sorte saiu, né, primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim,
e vai fazendo, então, aqui a partilha de maneira que os israelitas deram aos levitas essa cidade com suas pastagens, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. O que a gente pode falar de uma forma resumida sobre isso? Os chefes das casas paternas dos levitas pediram a Eleazar, o sacerdote, a Josué e ao chefe das casas paternas das tribos dos israelitas que atendessem o que o Senhor ordenou, ou seja, que era para dar cidades para habitar e os arredores para os seus animais. Temos essa informação bíblica lá em Josué, capítulo 21, versículo 44 e 45. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme tudo quanto havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas suas mãos. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Observe que na divisão, na partilha das terras, a tribo de Levi ficou de fora. Mas acontece que eles eram gente como a gente, com carne e osso. E o corpo físico ocupa espaço. Aonde é que eles vão viver, se eles não vão ter terra? Aí houve essa ordenança anterior da parte de Deus para que fossem dados a esses cidades, inclusive pastagens, um local para que os seus animais pudessem ser criados e servissem, inclusive, de alimentação. Alimentação, né, essa questão de sobrevivência para eles, porque todo corpo, né, como todo corpo físico, ele vai ocupar um espaço. Agora, em termos de partilha da terra, da divisão da terra, os levitas realmente eles não receberam, porque o Senhor era a sua porção. Vamos agora para o outro tópico, é o penúltimo, que fala que Josué abençoa as duas tribos e meia. A gente pode observar isso no capítulo de número 22, a menção justamente dessa tribo, do versículo 1 até o versículo de número 9. Nesse 22, do 1 ao 5, a gente pode se situar. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés. Eles disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora, o Senhor, agora que o Senhor Deus, o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos e obedecer os seus mandamentos e apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de todo a tua alma. Ou seja, a gente vale a pena depois você ler até o versículo de número 9, porque Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Veja no versículo 8, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. E os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés voltaram, diz a palavra do Senhor. Por fim, nós temos no mesmo capítulo 22, mas a partir do versículo 10 até o 34, é um texto mais longo, vale a pena fazer a sua leitura para você compreender, e a gente vai fazer um resumo aqui sobre esse aspecto e fala sobre o altar do testemunho. Quando os filhos de Rubens, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés chegaram à região junto
ao Jordão, eles edificaram ali um altar de grandes proporções. Quando os israelitas ouviram falar que eles edificaram um altar, eles se reuniram em Siló para guerrear contra eles. Isso mesmo. Mensageiros foram enviados e disseram aos que haviam edificado o altar, dizendo da seguinte maneira, versículo 16. Eu vou aqui destacar na tela. Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo o altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Os filhos de Rubens, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés falaram que não fizeram o altar para o holocausto e nem para o sacrifício, e sim para servir de testemunho entre as suas gerações. Era para testemunho à futura geração. Vale a pena ler o versículo de número 28. Por isso que eu recomendei a leitura toda, até o versículo 34, para que a gente se situasse dentro do texto e contexto. E dissemos, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos, vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para testemunho entre nós e vocês. Ou seja, o altar implica em quê? Em sacrifício. É bom que a gente guarde isso em mente. Altar implica em sacrifício, porque no altar havia rituais e sacrifícios, sacrifício de animais. Hoje em dia, a gente tem o hábito de falar muitas vezes, ah, leva as coisas no altar de Deus, né? Uma referência à igreja local, e chama aquela parte de próxima ao púlpito de altar. Se a gente pensar bem, e biblicamente falando, não é um altar, porque não há mais sacrifício de animais, é verdade. Agora, nesse quesito de altar, não há mais necessidade de sacrifício, logo, talvez esse termo deva ser utilizado de uma forma muito específica e ainda cuidadosa. Alguém vai dizer, ah, mas conforme Paulo aos Romanos, nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos. Sim, como sacrifícios vivos. Mas isso não quer dizer que necessariamente aquele altar, conforme diz o Antigo Testamento. É uma outra perspectiva. Porque no altar, depois, claro, da execução, havia animais mortos. E você não está morto. E por isso são sacrifícios vivos. Os nossos corpos, né? Entregar nossos corpos vivos ao Senhor. Existe uma diferençazinha. E talvez a gente deveria tomar cuidado, no sentido de empregar alguns termos, como altar, numa referência a um lugar específico, quando não requer nenhum sacrifício conforme o Antigo Testamento. De igual modo, algumas pessoas chamam os outros de levitas. Ora, os levitas não tinham, não herdaram a terra prometida, não tiveram a sua partilha. O Senhor era a sua herança. Lógico que Deus providenciou algumas cidades e pastagens próximas para que eles vivessem, mas ainda assim não tiveram a partilha da terra prometida. Então, antes de a gente falar, eu sou levita do Senhor, eu sou levita porque eu sou cantor. Ora, o levita no Antigo Testamento não fazia somente essa parte litúrgica de canto, de adoração, não. O levita pegava, botava a mão na massa. Vou dizer, eu era um funcionário do templo, era um funcionário antes do templo, do tabernáculo, e se dedicava exclusivamente era separadíssimo
para o serviço do Senhor. Então, a distinção, e eu vejo essas informações aqui, que eu julgo importantes. Os israelitas ficaram satisfeitos com o relatório de Eleazar e louvaram a Deus. Os filhos de Rubens e os filhos de Gade colocaram o nome do altar do testemunho e disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor, entre nós de que o Senhor é Deus. Ora, atitude boa, né, daquelas pessoas ali, daquele povo, daquelas tribos e meia, duas tribos e meia, tribo de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés. Que belo testemunho. E quero agora concluir dizendo o seguinte: o povo de Deus ele tinha se apegado muito à sua história. Eles foram libertos de forma poderosa no Egito por Deus. E após mais de 400 anos de escravidão, agora por meio do seu líder Moisés, eles deixam o Egito, vão para a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. E é muito importante que tenha um compromisso com a história, com o passado. É lembrar de onde vivemos. É necessário para sermos gratos a Deus pelo estado atual e pelo presente momento que vivemos. Se a gente olhar para trás, a gente vai ter aquela convicção de que até aqui o Senhor nos ajudou. E se Ele nos ajudou até aqui, certamente Ele vai continuar com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Mas não podemos esquecer tudo aquilo que passou. A gente não pode, vou dizer assim, deletar todos os feitos divinos a favor não apenas da minha vida, de uma forma, claro, individual, mas de maneira coletiva, para a minha família, para com os meus familiares, para com os meus amigos, para com a igreja, para com as pessoas no geral. A gente não pode esquecer. E trazendo agora para um foco diferente do abordado no Antigo Testamento, foi com a ajuda de Deus e por meio de Jesus Cristo, através do sacrifício ali no Calvário, que fomos salvos. Algo feito lá no passado. E devemos lembrar sempre do nosso passado, que foi resgatado por Jesus Cristo. E agora nós somos o quê? Novas criaturas, que vivemos em novidade de vida. E lá atrás foi firmado um compromisso de fé, de obediência, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando, enfim, concebemos o Evangelho de Deus e passamos a ter Cristo Jesus como Senhor nosso e Deus nosso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a nossa próxima lição. Deus abençoe.